Glória a Deus. Perdendo meu tempo. Obrigada, Jesus. Cada um vai falar um pouquinho, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou falar mais hoje sobre os 5 pontos, do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Talvez os irmãos estão até achando estranho, mas eu vou rapidamente aqui, tenho 10 minutos, explanar. Amém, Jesus. O que acontece com a igreja nos dias de hoje. Glória a Deus. Sabemos, irmãos, que a igreja católica era soberana, do que se diz o uso da palavra do Senhor. E na Alemanha, Martinho Lutero, ele iniciou um movimento, a reforma protestante. E o que é isso? Uma das coisas que ele dizia é que os cultos deviam ser na língua mãe, ou na língua daquele país. Os cultos eram feitos em latim, o povo entrava na igreja, o povo ouvia a palavra, ninguém entendia o que estava sendo pregado. E Martinho falou, não, está errado. O povo tem que entrar na igreja, tem que ouvir a palavra e saber o que está sendo pregado. E enfim, começou esse movimento todo. E alguns se levantaram, Deus foi levantando outros. Um deles, chamado João Calvino, que deu início ao calvinismo. Na verdade, os seus alunos deram início ao calvinismo. E logo na sequência, Jacobus Arminius deu início ao arminianismo. O que é o calvinismo? Esses dois conceitos, calvinismo e arminianismo. O calvinismo, irmãos, ele se concentra na soberania de Deus. E o arminianismo, ele foca o que? No livre-arbítrio do homem. Pastor, dá um exemplo de uma igreja calvinista hoje, presbiteriana. Dá um exemplo de uma igreja arminianista hoje, Assembleia de Deus. De forma resumida, irmãos, o arminianismo e o calvinismo são duas doutrinas ou duas linhas de pensamentos que tentam entender o processo de salvação do homem em direção a Jesus, a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. É bem verdade que o calvinismo surgiu primeiro, e aí depois veio o arminianismo dizendo, olha, a gente concorda com muita coisa que vocês dizem, porém há 5 pontos que a gente não concorda. É o que a gente vai ver hoje. Os arminianismo, o Jacobus Arminius, ele era holandês, iniciou-se na Holanda, e eles ali, irmãos, pontuaram 5 pontos do calvinismo que eles não concordavam. E houve 154 sessões, chamado Sinodo de Dort. E de modo que, após os líderes daquela época analisarem tudo isso, eles consideraram que os pensamentos de Armínio como herege, como fora da palavra de Deus. Mas o povo do arminianismo não se intimidou e eles fizeram um documento reafirmando os 5 pontos que eles acreditavam. Amém? E o primeiro ponto, irmãos, é a vontade livre versus a depravação total. Primeiro ponto é a distinção referente à vontade do homem para escolher ou não a Deus. Segundo os ensinos de Armínio, cada pessoa tem o livre-arbítrio para escolher seguir a Deus ou não, segundo o arminianismo. Sendo assim, irmãos, para o homem alcançar a salvação, segundo Jacobus Armínio, é necessário que ele se movimente em direção a Cristo. Em contraste com isso, o calvinismo vai dizer que a depravação é total. Essa teoria afirma que o homem é caído e ele é escravo do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 2, vamos ler. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, irmão, o ser humano é incapaz de buscar a Deus por vontade própria, pensando que Deus age em sua vida para que ele creia em Cristo. Amém. Jesus. O calvinismo está meio corrido, mas no final os irmãos vão entender.
Efésios, irmãos, capítulo 1, de 4 a 7, vamos ver Paulo dizendo que Deus, né, o nosso Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vemos que a eleição dos santos, né, daqueles que vão em direção a Cristo, ela está na palavra, mas há diferentes interpretações. Vemos que os arminianismos vão dizer que Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabia que aceitariam a salvação. Sendo assim, trata uma eleição condicionada à ação do homem, somente ele precisa ter fé para ser salvo. Aleluia. Já a doutrina, irmãos, dos calvinistas vai dizer que Deus escolheu entre os pecadores aquele a quem ele quer regenerar e salvar para a sua glória, que nele seja manifestada. Dessa forma, a eleição não está condicionada à vontade do homem, mas à vontade de Deus. Como eu disse, irmãos, os calvinistas, eles focam a soberania de Deus. Deus vai fazer de tudo para que sua vontade prevaleça. E os arminianismos, eles focam no livre arbítrio. O homem tem que buscar Deus, o homem tem que se esforçar para chamar a atenção de Deus. Outro tópico aqui, tópico 3, diz que o termo de expiação está relacionado à redenção de Cristo, proporcionada na cruz, né, irmãos? Glória a Deus. Os calvinistas, eles creem que uma vez salvo para sempre. Já os arminianistas, eles creem que o homem pode perder o que é a salvação. Outro tópico, irmãos, estou correndo porque não vai dar tempo. Vai dar tempo. Amém? Efésios 2,8 afirma que graça irresistível versus irresistível graça. Efésios 2,8 vai dizer: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né, irmão? A doutrina da graça, eles divergem. Os arminianistas vão dizer que o homem pode resistir à ação do Espírito Santo. Vão dizer: olha, o homem pode até ouvir a palavra, ele pode sentir, mas ele pode dizer não para a palavra, ao chamado de Cristo. Os calvinistas já creem, não, quando ele vai ouvir a palavra, ele não vai conseguir aguentar, ele não vai resistir, ele vai ceder ao convite de Jesus. E o último tópico, irmãos, eu vou rápido, estou correndo aqui, né, irmãos? Vemos várias divergências. Diz que a possibilidade da perda da salvação. Os arminianistas creem que o homem pode perder a salvação. Ele pode estar no caminho da fé, mas ele pode se descuidar e perder a salvação. Já os calvinistas, eles creem que a ação do Espírito Santo, Deus age de tal forma que ele vai colocar nos trilhos que está longe. Amém? Amém. Irmãos, não quero dizer para que lado você deve escolher, mas uma coisa eu sei, irmãos, que você deve ter em sua mente: que Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E que o homem, irmãos, ele não foi projetado para viver longe de Deus, irmãos. Não tem vida feliz longe de Deus. Você hoje vê nas internet aí o homem dizendo que está feliz com um carro luxuoso, com viagens caras, roupas caras e tanta coisa, irmãos. Mas aquele mundo da internet é um mundo de fantasia. Verdade, Jesus. Porque não existe felicidade sem a presença de Deus. Amém. É por isso que você vê, às vezes, pessoas simples ganham um salário humilde, o seu pão de cada dia, e você vê ela sorrindo, você vê ela alegre. Glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Aleluia. É a ação de Deus e a bênção do Amém, Senhor. Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser como Davi, irmãos. Davi, irmãos, ele se esforçava em agradar a Deus, irmãos. Se tinha uma coisa que Davi, ele sabia fazer, irmãos, era o coração de Deus se alegrar. Ele era rei, ele não era sacerdote. Por ser rei e não sacerdote, ele não podia tocar na arca. Ele não podia chegar perto da arca.
Mas que Davi fazia, ele vou trazer a arca para perto aqui, vou colocar no lugar, pediu para os levitas, que somente os levitas podiam tocar na arca, deixa ela ali. E ali, onde ele colocou a arca, irmãos, o sol batia na arca e refletia e fazia uma sombra no chão. E era naquela sombra que Davi orava. E ele dizia, né, na sombra do Onipotente. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a adorá-lo sempre, buscar sempre a sua sombra. Que quando o sol bate, irmão, você esteja debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.